Boa noite, igreja. Que bom estar falando com a igreja através desse canal. É bom sabermos que hoje é quarta-feira e que nós vamos continuar fazendo o nosso culto e que nós vamos continuar cultuando ao Senhor nas quarta-feiras, mesmo dentro dos nossos lares, né? Porque a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E mesmo distante, mesmo não estando na igreja, nós vamos continuar dando honra ao Senhor Jesus. E junto com a igreja, eu queria que a igreja estivesse abrindo a Bíblia de vocês no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19 ao 23. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19 ao 23. Vamos ler? Diz assim o Evangelho de João. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhe: paz seja convosco. E disse-lhe isto, lhe mostrou as mãos e ao lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. E disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre ele e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de algum perdoardes dos pecados, são-lhe perdoados. Se lhes retiveres, são retidos. Jesus aparece para os seus discípulos aqui depois da sua crucificação. Jesus aparece para os seus discípulos aqui com seu corpo glorificado. E a palavra do Senhor diz, aqui no versículo 19, que os discípulos estavam trancados em casa com medo dos judeus. Isso traz alguma coisa à nossa memória, né? Nós estamos hoje trancados em casa também com medo de um vírus. Mas a palavra do Senhor diz que Jesus veio, pôs-se no meio deles, né, e desejou paz, né? Paz seja convosco. E Jesus, essa paz que Jesus deseja aos discípulos, Jesus oferece aos discípulos, tem um significado muito importante para os discípulos naquele momento, como tem para nós hoje também, né? Que o Senhor Jesus nessa noite, nestes dias, possa nos dar essa paz, né? A paz de Jesus que excede todo o entendimento. A paz de Jesus que nos traz alegria de adorar ao Senhor. A paz de Jesus que traz alegria de estarmos vivos na presença do Senhor. A paz do Senhor que tira todo medo, né? Que tira toda ansiedade, que tira todo pavor. É essa paz que o Senhor Jesus ofereceu para os discípulos naquele momento, né? E Jesus ainda falou mais para os seus discípulos, como diz no versículo 22, e havendo dito isto, soprou sobre ele e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Igreja, que nessa noite nós possamos encher os nossos lares com a paz de Jesus e que nós possamos receber o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Porque quando nós estamos cheios da presença do Espírito Santo, quando nós nos enchemos da presença do Espírito Santo, nós também nos enchemos da paz de Jesus. A paz que excede todo entendimento, a paz que nos alegra, a paz que tira todo medo. Então, nessa noite, igreja, eu desejo à igreja do Senhor Jesus a paz do Senhor Jesus. Vamos orar ao Senhor? Poderoso Deus e eterno Pai. Pai querido, nessa noite queremos te glorificar, te honrar, Senhor Deus, prestar louvores a Ti nessa noite. Dizendo a Ti, Senhor Deus, que somos gratos a Ti por tudo que Tu tens feito a nós e por tudo que ainda vai fazer. Senhor Jesus, a Ti toda a honra, toda a glória. Que nessa noite o Senhor possa encher as nossas casas com Tua paz. Que nós possamos, Senhor Deus, nos encher com a presença do Teu Espírito Santo. Nos dê um culto, Senhor Deus, abençoado. Um culto cheio de paz. E que nessa noite nós possamos, Senhor Deus, nos alegrar com o Senhor. Abençoa, Senhor Deus, a palavra que vai ser ministrada nessa noite. Que os nossos corações possam ser terra boa, Senhor Deus, para quando ser lançada a semente, Senhor Deus, ela venha germinar e venha dar fruto. Que a paz do Senhor
possa nos encher nessa noite em nome de Jesus. Igreja, a paz do Senhor na presença do Espírito Santo de Deus. Amém? Boa noite, irmãos, graça e paz. Bom estarmos juntos para louvar e agradecer o nome do nosso Deus, ainda que seja virtualmente. Nós cremos que Deus é poderoso e nada pode limitar o seu poder. Então nós cremos que, mesmo virtualmente, Ele está agindo no nosso meio, Ele está no meio de nós, nesses tempos em que tantas vozes negativas, tantas vozes contrárias, mas nós temos crido que o nosso Deus, Ele é poderoso, nada sai do seu controle, Ele é soberano, todo o governo está sobre suas mãos. Então, irmãos, firmados nesta verdade, vamos louvar a Deus, vamos tributar a Ele domínio, força e honra. Amém? Feche os teus olhos nesta hora, comece a chamar a presença de Deus para dentro do seu lar. Sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor.
Boa noite, queridos irmãos da Igreja de Nova Vida de Japeri. É bom estar aqui com vocês. Poderia ser melhor, mas neste momento é a forma como nós temos de nos aproximar, de estarmos juntos. Eu espero que quando você estiver na sua casa, participando desse culto online, você possa estar cheio da presença de Deus, que você possa estar alegre com Jesus, que você possa estar em paz, que você possa estar confiante, que você possa estar se preparando para um grande acontecimento que vai haver, talvez por esses dias, nós não sabemos. Sabe qual é? Jesus pode voltar a qualquer momento para nos buscar. Então, que nesse tempo que nós estamos assim, né, meio que distantes, mas que nós possamos estar cada vez mais próximos, cada vez mais unidos, em um só espírito. E que espírito é esse? Um espírito de buscar ao Senhor com todas as nossas forças, com todo o nosso ser, buscar o Senhor na sua palavra, buscar o Senhor com jejuns, buscar o Senhor com oração. Então eu quero convidar você nesse dia a abrir seu coração para a palavra de Deus, porque pode ser a última vez que nos encontramos aqui, a gente não sabe, mas que Deus possa estar te abençoando grandemente aí no seu lar, amém? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Salmos, no livro de Juízes, capítulo 5. Vamos ler um salmo que está aí, no capítulo 5. Diz assim, é o Cântico de Débora. Abra aí, Juízes, capítulo 5. Vou contar até 5 para dar tempo de você achar. 1, 2, 3, 4, 4,5, 5. Achamos? Vamos lá. Diz assim o salmo. Eu vou ler na minha Bíblia Plenitude, acho que é igual a sua versão. Diz assim: E cantou Débora e Baraque, filhos de Abinoão, naquele mesmo dia, dizendo: Porquanto os chefes se puseram à frente em Israel, porquanto o povo se ofereceu voluntariamente ao Senhor. Ouve, reis, dai ouvidos, príncipes, eu cantarei ao Senhor, salmodiarei ao Senhor, Deus de Israel. Ó Senhor, saindo tu de Seir, caminhando tu desde o campo de Edom, a terra estremeceu, até os céus gotejaram, até as nuvens gotejaram águas. Os montes se derreteram diante do Senhor, e até o Sinai diante do Senhor, Deus de Israel. Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram os caminhos de se percorrerem, e os que andavam por veredas iam por caminhos torcidos. Cessaram as aldeias em Israel, cessaram até que eu, Débora, me levantei por mãe em Israel, me levantei. E se escolhia deuses novos, logo a guerra estava às portas. Via-se por isso escudo ou lança entre 40.000 em Israel? Meu coração é para os legisladores de Israel, que voluntariamente se ofereceram entre o povo. Louvai ao Senhor. Vós, os que cavalgais sobre jumentas brancas, vós que vos assentais em juízo e que andais pelo caminho, falai disto. Onde se ouve o estrondo dos flecheiros, entre os lugares onde se tiram águas, ali falai das justiças do Senhor, das justiças que fez as suas aldeias em Israel. Então o povo do Senhor descia às portas. Desperta, desperta, Débora, desperta, desperta, entoa um cântico, levanta-te, Baraque, e leva presos os teus prisioneiros, tu filho de Abinoão. Então o Senhor fez dominar sobre os magníficos, entre o povo ao qual ficou de resto, fez-me o Senhor dominar sobre os valentes. De Efraim saiu a sua raiz contra Ameleque, e após de ti via Benjamim dentre os teus povos. De Maqui e Zebulon desceram os legisladores, passando com o cajado do escriba. Também os principais de Issacar foram com Débora, e como Issacar, assim também Baraque foi enviado a pé para o vale. Nas correntes de Ruben foram grandes as resoluções do coração. Por que ficaste tu entre os currais para ouvires os balidos dos rebanhos? Nas divisões de Ruben tiveram grandes esquadrinhações do coração.
Gileade se ficou da além do Jordão, e Dan, porque se deteve em navios. Azer se assentou nos portos do mar e ficou nas suas ruínas. Zebulon é um povo que expôs a sua vida à morte, como também Naftali nas alturas do campo. Vieram reis e pelejaram. Então pelejaram os reis de Canaã em Taanaque, junto às águas de Megido. Não tomaram ganho de prata. Desde os céus pelejaram até as estrelas, desde os lugares dos seus cursos pelejaram contra Císera. O ribeiro de Quizon os arrastou. Aquele antigo ribeiro, o ribeiro de Quizon, pisaste, ó minha alma, à força. Então as unhas dos cavalos se despedaçaram para galopar, o galopar dos seus valentes. Amaldiçoai a Meroz, diz o anjo do Senhor. Acremente, amaldiçoai os seus moradores, porquanto não vieram em socorro do Senhor, em socorro do Senhor com os valorosos. Bendita seja as mulheres, Jael, mulher de Ebe, o queneu, bendita seja sobre as mulheres nas tendas. Ele deu-lhe leite, em taças de príncipes lhe ofereceu manteiga. A estaca estendeu a sua mão esquerda e ao maço dos trabalhadores a sua direita, e matou a Císera e rachou-lhe a cabeça, quando lhe pregou e atravessou as fontes. Entre os seus pés se encurvou, caiu, ficou estirado. Entre os seus pés se encurvou, caiu, onde se encurvou, ali ficou abatido. A mãe de Císera olhava pela janela e exclamava pela grade: por que tarda em vir o seu carro? Por que se demoram os passos dos seus carros? As mais sábias das suas damas responderam, e até ela respondia a si mesma: porventura não achariam e repartiriam despojos? Uma ou duas moças a cada homem? Para Císera, despojos de várias cores de bordados, de várias cores de bordados de ambas as bandas para o pescoço do despojo. Assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos, porém os que o amam sejam como o sol quando sai na sua força. E sossegou a terra 40 anos. Essa é a leitura do Salmo, né? O Cântico de Débora, como é conhecido, é um dos cânticos mais antigos. E para a gente poder entender bem o que Débora está cantando aqui, nós precisamos entender qual a situação de Israel. E a gente sabe que o livro de Juízes ele cobre um período muito sombrio do povo de Israel. Que Israel, durante todo o livro de Juízes, Israel continuamente ele fazia mal o que era aos olhos do Senhor. E quando eles faziam isso, quando Israel começava a servir de forma deliberada a deuses estranhos, e quebrava a sua aliança com o Senhor, o que o Senhor fazia? O Senhor permitia que um povo inimigo se levantasse e oprimisse Israel durante anos, para que Israel se despertasse e retornasse para ele. E aqui, neste momento, Israel não estava vivendo um cenário diferente. No período de Débora, Israel estava distante de Deus. E o que Deus fez? Permitiu que os cananitas se levantassem e oprimissem Israel. E essa opressão, ela durou durante 20 anos. 20 anos de opressão. E durante esse tempo de juízes, que Deus levantava um juiz, libertava o povo ficava em paz, esquecia de Deus, se desviava de novo, levantava outro juiz, nesse levanta o juiz e descansa, Débora foi um desses juízes. No capítulo 4, nós vamos ler um relato da história deste cântico, que é no capítulo 5. A história é curta e a gente vai ler o relato que motivou o capítulo 5. Pouco se fala sobre Débora e Baraque, mas o pouco que se fala sobre eles mostra que eles dois, Débora e Baraque, eram pessoas que confiavam em Deus em meio a circunstâncias muito difíceis. E nós vamos ver nesse pequeno relato como Deus manifesta o seu poder através daqueles que nele confiam. Israel, no capítulo 4, a gente vai ler que ele estava distante de Deus. Lá no versículo 8 do capítulo 5 diz que Israel, eles escolhiam deuses novos.
Israel foi se distanciando da lei de Deus e eles foram escolhendo deuses novos para eles seguirem. A gente já falou outras vezes que esses deuses nada mais eram do que cultos onde Israel descobria, encontrava a satisfação para os seus desejos carnais, e Israel ia atrás da satisfação carnal e abandonando Deus. Não é diferente dos nossos dias. Então, quando isso aconteceu, Deus levantou os cananeus para oprimir Israel. E diz a Bíblia que o rei Jabim possuía um exército numeroso e poderoso. Císera era seu comandante. E o que mais assustava Israel no exército de Jabim era que eles possuíam 900 carros de ferro. Esses 900 carros de ferro eram motivo de terror para Israel. Não sei se era uma tecnologia muito avançada para a época, mas isso fazia com que Israel aceitasse ser subjugado pelos cananitas. E nesse cenário, Débora começou a julgar Israel. No capítulo 4, diz que Débora, mulher, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo e habitava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, e os filhos de Israel subiam a ela em juízo. E quando Débora começa a julgar o povo, Débora começa a reconduzir o povo a Deus, até que o povo chegasse ao entendimento de que só Deus poderia livrá-lo das mãos dos cananitas. E diz a Bíblia que no capítulo 4, versículo 6, que ela mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, e falou: porventura, verso 6 do capítulo 4, o Senhor Deus de Israel não te deu ordem dizendo: vai e atrai gente ao monte de Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali, dos filhos de Zebulon, e atrairei a ti para o ribeiro de Quizon a Císera, capitão do exército de Jabim, com os seus carros e com a sua multidão, e o darei na tua mão. Deus deu para Débora a visão da batalha, deu para Débora a estratégia da batalha. Olha, vem Baraque, vai ser você o comandante, e você vai convocar da tribo de Zebulon e Naphtali. Eram tribos de homens guerreiros, valentes. Lá na frente, nós vamos ler no capítulo 5, que quando eles foram convocados, eles voluntariamente vieram ao Senhor. E aqui Deus fala assim: olha, você vai chamar Zebulon e Naphtali, você vai para o Monte Tabor, e eu vou atrair Císera com os seus carros lá, para perto lá do ribeiro Quizon. Deus já deu a estratégia. Então Baraque, quando ouve aquilo, ele fala: olha, Débora, eu só vou se você for comigo. Muitas pessoas falam aí: ah, mas Baraque foi muito covarde. Baraque pediu para Débora ir com ele. As pessoas falam do medo de Baraque nessa passagem, mas hoje eu quero falar nesse momento aqui sobre Débora. Por que Baraque quis que Débora fosse com ele? Porque ele estava com medo? Talvez. Mas eu gosto de acreditar que ele quis que Débora fosse com ele porque Débora, eu acredito pelo papel que ela desempenhou, que Débora era uma mulher inspiradora. Débora era uma mulher inspiradora. Sabe o que é uma pessoa inspiradora? Aquela pessoa que desperta em você o que há de melhor. Aquela pessoa que desperta em você coragem. Às vezes você está se sentindo meio abatido e desanimado, aquela pessoa te anima. Às vezes você está se sentindo meio descompensado, aquela pessoa tem uma palavra temperada com sal. Às vezes você está se sentindo meio desorientado, sem saber para onde ir, que direção seguir, aquela pessoa tem uma palavra que te orienta. Isso é uma pessoa inspiradora. Você é uma pessoa inspiradora? Se você fosse para uma guerra hoje e quisesse levar alguém que fosse inspirador junto com você, você levaria você? Você levaria você? Pense. Você iria querer alguém como você do seu lado? Você é uma pessoa inspiradora? Ou você reclama de tudo? Ou você é apático, desanimado, grosseiro, medroso, tímido, mal-humorado? Seja uma pessoa inspiradora, irmãos. Eu quero desafiar você a ser uma pessoa inspiradora. Desenvolva isso. Estamos vivendo um tempo em que
se torna cada vez mais necessário existirem pessoas inspiradoras. As pessoas estão com medo, depressivas, apavoradas, assustadas. É só má notícia. Então é preciso que nós, a igreja do Senhor, sejamos inspiradores. Inspiradores de fé, inspiradores de esperança, inspiradores de paz. Sabe o que inspira isso? O Evangelho. Precisamos ser pessoas inspiradoras. Deus nos desafia, nos convida hoje que sejamos nestes dias uma inspiração. A ponto de que as pessoas como Baraque nos queiram do lado delas. Então, o meu convite, o meu desafio para você hoje é: seja uma pessoa inspiradora. E aí, outra verdade, nesse verso, quando Baraque convida Débora, né, para ir junto com ele, agora eu vou falar do medo. É a questão do medo. É muito importante nesse verso, outra questão é o medo. Aprenda uma coisa, Deus nunca alimenta os nossos medos. Deus nunca alimenta os nossos medos. Quando eu estava meditando sobre medo, eu me lembrei, meditando sobre essa questão do medo, eu me lembrei do Daniel, meu filho. O Daniel tem muito medo escuro, eu também tenho medo escuro. Eu não tenho vergonha de dizer isso não, mas eu não gosto, me dá agonia. Então ele tem muito medo do escuro. Então desde que Daniel nasceu, a gente nunca mais lá em casa, a gente dormiu de luz apagada. Sempre tem uma luminária, tem aquelas lanterninhas que a gente liga no interruptor. Então sempre tem uma luminária, uma lanterninha. Se ele tem luz do corredor acesa para conduzir ele, se ele acordar de madrugada. Para que ele não sinta medo. Para que ele se sinta seguro. Só que isso a gente está alimentando um medo. Eu estou dizendo para ele, sim, eu não vou deixar escuro, porque sim, o escuro tem algo de ruim, você precisa ficar no claro. Não, eu não vou deixar você ficar, porque sim, o escuro é uma ameaça, o escuro é um perigo. É isso que eu estou fazendo quando eu provejo para ele que ele não fique no escuro. Quando, na verdade, eu deveria deixá-lo no escuro, porque seria o melhor para que ele veja, cresça e veja que não tem nada de mais no escuro, é só escuro. E Deus não alimenta os nossos medos como às vezes erradamente nós fazemos. Deus, ele falou para Baraque que daria a vitória, mas era necessário que Israel entrasse no campo de batalha e olhasse o seu inimigo nos olhos. Israel já vinha vivendo com muito medo dos cananitas há 20 anos, oprimido com aqueles carros, com aquele exército. Então Deus falou assim: você vai lá, Israel. Você vai olhar nos olhos o que te traz medo, e você vai enxergar e vai ver que aquilo nada é, mas que eu sou. Israel, ele tinha medo dos cananitas. Ele fez com que Israel vencesse o seu medo, indo para o campo de batalha e encarando o inimigo. Olha só que maravilha que Deus fez. Capítulo 5, verso 4 fala assim: saindo tu de Seir, caminhando desde o campo de Edom, a terra estremeceu, até os céus gotejaram, até as nuvens gotejaram águas. Os montes se derreteram diante do Senhor, e até o Sinai diante do Senhor Deus de Israel. Lá embaixo, tem mais uma passagem que fala sobre essa, verso 21. O ribeiro de Quizon os arrastou. Aquele antigo ribeiro, o ribeiro de Quizon, pisaste a minha alma força. Então as unhas dos cavalos se despedaçaram para galopar, o galopar dos seus valentes. Deus fez. Deus falou: você vai lá para o Monte Tabor. O Monte Tabor, claro, o monte é alto. E o rio Quizon, aqui está o rio no vale. Então Deus mandou que Baraque reunisse os seus homens no Monte Tabor. O que era o ideal? O ideal era que Baraque esperasse que Sísera e seus 900 carros fossem pelejar com ele, mas Sísera nunca ia subir, porque os carros eram pesados, eles não subiam o monte. Para que houvesse a batalha, era necessário que Baraque e os seus valentes descessem o monte e encontrasse com Sísera e seus 900 cavalos aqui no vale. O vale era um lugar ideal para que Sísera destruísse Israel. Sísera deve ter ido para a guerra e pensou assim: mole, fácil para mim, vou destruir esses israelitas, ó, mamão com açúcar.
querem se encontrar comigo lá no vale. Vou lá perto do Quizon, vou matar aquele povo, vou estraçalhar com eles. E eu acredito que quando Císera viu o exército de 10 mil homens, eu acho que pro tamanho do exército de Císera era até simplório o exército de Baraque, descendo o Monte Tabor em disparada em direção a ele, e pensou, lá vem os derrotados. Mas quando Baraque chegou no vale, Deus fez chover. Deus fez chover uma chuva tão forte que o ribeiro de Quizon encheu. E aquele vale virou um lamaçal. E ali os carros de ferro pesados dos cananitas afundaram. Os cavalos não conseguiam se mover. E Deus deu vitória para Israel. Deus deu uma vitória para Israel. Irmãos, Deus peleja as nossas guerras. Deus peleja as nossas guerras. Ele fala assim, você vai encarar esse medo, você vai para o campo de batalha, mas ele não te deixa lá sozinho. Ele vai contigo, ele faz chover, ele faz parar o sol, faz parar a lua, faz retroceder o tempo. Mas Deus, ele é quem peleja as nossas guerras. O meu segundo desafio para você hoje, o meu segundo desafio é tenha coragem. Tenha coragem. Não desista da luta, não desista de crer, não desista de ter coragem, não desista de ser igreja. Tenha coragem. É o meu segundo desafio. O meu primeiro é seja uma pessoa inspiradora. Agora o segundo é tenha coragem. Você precisa continuar lutando. Lutando como? Servindo a Deus da mesma maneira, da melhor maneira. Fazendo o melhor que você puder nestes dias. O melhor jejum, o melhor louvor, o melhor momento de devoção. Quando você sentar para participar do culto, se arrume, você está indo para a igreja, faça o melhor que você puder. Isso é ter coragem. O poder de Deus, ele não se manifesta no medo. Se Baraque falasse assim, Deus, eu não vou descer desse monte, olha lá aquele exército gigante com aqueles carros, eu vou ficar aqui, porque aqui eles não vão subir. A chuva jamais teria chovido, o rio jamais teria enchido, os carros do inimigo jamais teriam sido atolados. Deus não age no medo, por isso que eu quero desafiar você a ter coragem. Eu não sei em que área você está amedrontado, eu não sei se de repente você está acuado, se você está se escondendo, mas Deus nos chama para que nós tenhamos coragem, porque o poder dele vai se manifestar quando nós tivermos coragem. Depois diz que todo esse ato de coragem, no versículo 32 do capítulo 5, diz que depois dessa batalha, a terra sossegou por 40 anos. E o tempo de paz foi maior do que o tempo em que o povo ficou oprimido pelos cananeus, que foram 20 anos. Então hoje Deus te convida a entrar na luta, a entrar na guerra. Se você parou porque você desanimou, se você parou porque você está com medo, se você está dando mais ouvido às circunstâncias e está se escondendo como o povo de Israel naquele momento, que diz a Bíblia que os viajantes mudaram as suas rotas. Diz lá no capítulo 5 que os viajantes já não passavam pelos caminhos direitos, ou seja, já não viajavam mais pelas rotas, os comerciantes já não passavam mais pelas rotas direitas, pelas estradas. Eles se esquivavam, eles se escondiam porque os cananeus, eles atacavam, eles roubavam. Diz aqui no capítulo 5 que as aldeias acabaram porque as pessoas ficaram com medo de viver em aldeias e fugiram para viver na cidade onde era mais seguro. As pessoas se escondendo com medo daquele perigo que eram os cananeus. Deus nos convida a viver uma vida nestes dias com coragem e fé. E Ele convida você, irmão, a não ficar de fora dessa batalha nesses dias. Diz a palavra de Deus no capítulo 5, para a gente acabar, que 3 tribos não foram, depois de serem convocadas. A tribo de Ruben, a tribo de Gileade e a tribo de Dan. Cada uma tinha uma desculpa para não ir. Ruben tinha uma desculpa, Gileade tinha uma desculpa e Dan tinha outra desculpa. Capítulo 16, versículo 16, versículo 17, fala sobre essa recusa, essa desculpa de se excusar. Não, eu não posso, eu não vou. Deus falou para essas 3 tribos,
falou que elas foram covardes, está aqui no capítulo 5. E logo no versículo 18, ele fala que Zebulon é um povo que expôs a sua vida à morte, como também Naftali nas alturas do campo. Foram corajosos. Os medrosos ficaram lá com as suas desculpas, com as suas escusas, mas os corajosos, eles venceram o medo, venceram o inimigo e viram a manifestação do poder de Deus. Então eu desafio você nesse dia de hoje a ser uma pessoa inspiradora. Sabe? Seja uma pessoa inspiradora, se encha da palavra de Deus, porque a nossa inspiração vem da palavra de Deus. Porque quando você encontrar alguém com medo, alguém desorientado, precisando de um destino, de uma orientação, alguém que precisa de uma palavra de cura, você seja essa cura, você seja inspiração para levantar do chão aquele que está abatido. E tenha coragem, tenha coragem. Não escolha o medo, escolha a coragem, ainda que o risco seja seja grande. O nosso Deus é um Deus que luta por nós. Você, nessa hora, porque nós estamos sendo desafiados todos os dias nesses últimos dias. Nós somos desafiados a ter coragem, somos desafiados a ser inspiradores. Temos que vencer as nossas lutas internas, que são lutas externas. Mas Deus, como eu falei aqui, Ele é um Deus que luta as nossas guerras. E eu quero que você creia e guarde algo no seu coração. Deus está lutando por você nesse momento. Deus está pelejando pela sua vida nesse momento. Deus está dispensando anjos para cuidar de você nesse momento. Talvez você se sinta só na sua casa, talvez você se sinta, às vezes, até mesmo entristecido, mas creia numa verdade, irmão, uma verdade absoluta. Você em nenhum momento está sozinho. Em todo o tempo o Senhor está contigo, te sustentando. Aceite o sustento de Deus, te alegrando, aceite a alegria de Deus. Abra o seu coração, a sua mente, o seu entendimento para Deus nesses dias. E deixe Deus fazer algo maravilhoso, como Ele fez na vida de Baraque e Débora. Eu quero orar com você. Pai, no nome de Jesus, nós somos totalmente dependentes de Ti e da Tua graça. Somos alvo da Tua misericórdia, Senhor, porque a Tua palavra diz que a Tua misericórdia é a causa de nós não sermos consumidos. E se estamos aqui hoje, é por causa da sua misericórdia. Nós queremos te pedir nessa noite, Senhor, uma bênção especial para as nossas vidas, para a minha vida, para a vida dos meus irmãos. Eu quero te pedir, Senhor, a tua paz que excede todo entendimento. A tua paz que nos traz segurança, a tua paz que nos traz conforto, a tua paz que fortalece o nosso homem interior. É a tua paz que nós queremos neste dia. E por consequência dela, Senhor, queremos a alegria do Teu Espírito Santo. Queremos o gozo, queremos, Senhor, os frutos do Teu Espírito Santo, um ânimo longo. Queremos isso, Senhor. Que o Seu Espírito Santo venha agir em nós nesses dias. Que não haja lugar nas nossas vidas para medo. Que não haja lugar nas nossas vidas para reclamações. Tantas pessoas reclamando de tudo, falando de tudo. Mas que essas coisas não encontrem lugar nas nossas vidas, mas que a sua palavra, Senhor, que a sua palavra possa estar nos nossos lábios, nos nossos corações, nas nossas mentes. Que o seu Espírito Santo venha estar pairando sobre a sua igreja nestes dias, ministrando nos nossos corações, Senhor, a sua vontade através da sua palavra. Nos levantando, Senhor, a sua igreja como Débora nestes dias, inspiradora, Senhor, consoladora, animadora, orientadora, Senhor, como uma Débora que levanta e que traz para junto de Deus. Que nós, Senhor, não venhamos ficar inertes, não venhamos ficar apáticos, mas que de alguma forma, de alguma estratégia, tal como o Senhor deu para Baraque e Débora, nós possamos lançar mão do seu poder, do seu amor, da sua misericórdia e manifestar isso ao mundo.
nos dê sabedoria, nos dê estratégia, fala conosco, Senhor. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, que palavra abençoada. Se você por algum motivo parou, se você durante a sua caminhada teve medo, eu tenho uma notícia para te dar. Ainda dá tempo de voltar, o tempo ainda não acabou. E aceite o desafio. O desafio de ter fé, como a irmã Simone falou, o desafio de ter fé e ser incentivador de alguém que não tenha mais fé. O desafio de ter coragem e de encorajar também outras pessoas. E lembre-se sempre de uma coisa que a gente nunca pode esquecer. Nós nunca vamos estar sozinhos. Nós vamos sempre estar com Jesus ao nosso lado. Que nessa noite nós possamos aceitar esse desafio. Aceitar o desafio de fortalecer a nossa fé, de se tornar incentivador de outras pessoas e de ter coragem de fazer o ID de Jesus, de fazer a vontade de Jesus. Vamos orar a Deus para terminar o nosso culto, que o Senhor Jesus possa falar aos nossos corações. E para você que de repente está aí na sua casa ouvindo essa palavra e parou, de caminhar, parou de estar na presença do Senhor por algum motivo, que nessa noite você possa ter um particular com Jesus, ter um particular com o Espírito Santo de Deus e deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar na sua vida. Que você possa se encher da presença do Espírito Santo e retornar para os caminhos do Senhor. Se você de repente nunca teve um encontro com Jesus, que nessa noite seja a noite especial para a tua vida. Que nessa noite seja a noite do encontro com o Senhor Jesus. Oremos ao Senhor. Deus querido, Deus amado, que nessa noite, Senhor Deus, tu possa, Senhor Deus, falar, Senhor Deus, claramente aos nossos corações, como a irmã Simone falou. Que nós possamos ter fé, Senhor Deus, que nós possamos ser incentivadores, é o que mais nós precisamos ser, incentivadores, meu Senhor. E que nós possamos ter coragem. Que nada, Senhor Deus, que o medo não venha nos parar, Senhor. Que o medo não venha, Senhor Deus, nos fazer estar estagnados, Senhor Deus, mas que nós possamos continuar, Senhor Deus, a fazendo a tua obra. Pai querido, alcance aqueles, Senhor Deus, que de repente pararam pelo meio do caminho. Que o Espírito Santo de Deus possa trabalhar na vida de cada um. Aqueles que não te conhecem, que essa palavra possa ser alcançada, Pai querido. Aqueles, Senhor Deus, que desistiram por algum motivo, que o Espírito Santo de Deus reacenda a chama do primeiro amor. Que o Espírito Santo de Deus nessa noite possa nos dar uma noite abençoada, uma noite restauradora, uma noite cheia da presença do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Nunca pare de lutar.